um podcast Companhia das Letras. Para começar, eu quero te propor um exercício. Você que me ouve agora, que adora livros, pensa aí e seja sincero. Dos últimos 10 livros que você leu, quantos foram escritos por mulheres? Eu sei que essa provocação de ler mulheres não é exatamente nova, mas é sempre bom lembrar disso. Isso porque a gente sabe, é fato que a maioria dos autores publicados, lidos e mais premiados no Brasil são homens. O cenário até parece estar mudando, mas é bem aos poucos, meio que um passo de formiguinha. Aliás, não tem como não lembrar do trabalho incrível que os clubes de leitura têm feito nessa seara. Inclusive, aqui na Companhia das Letras, a gente tem uma parceria com o Clube de Leitura Leia Mulheres, o maior clube do país e pioneiro do Brasil, que promove a literatura feita por mulheres desde 2015. Quem me conhece sabe que eu não gosto de me centrar na questão de gênero se eu estou no bate-papo só com mulheres. É uma provocação pessoal que eu sempre repito. Se eu estivesse na frente de 2 homens, dificilmente a pauta seria gênero, por mais que eu quisesse. Por isso eu evito sempre que possível falar disso quando tenho 2 autoras na minha frente. Aqui na Companhia das Letras e no Rádio Companhia, o assunto é sempre literatura. Mas hoje é um dia especial. Há pouco eu disse que os homens são em geral os mais premiados na literatura. Mas em 2024, 2 mulheres venceram 2 dos principais prêmios literários do país. O Prêmio São Paulo de Literatura e o Oceanos. E é óbvio que eu não posso deixar de comemorar essa nossa vitória. Estão à minha frente as premiadíssimas Luciane Aparecida e Micheline Verunski. E hoje a gente vai falar de literatura, claro, como sempre, mas também de como é ser mulher fazendo literatura hoje. Eu sou Stephanie Rock e está começando agora a Rádio Companhia, o podcast que respeita a sua inteligência e alimenta o seu amor pelos livros. Para começar, bem-vindas, Luciane, Micheline, tudo bem com vocês? Oi, tudo bem sim. Obrigada pelo convite, feliz de estar aqui com vocês. Olá, uma alegria estar aqui e que bom. Comemorações hoje, muitas comemorações. E eu já aviso que todo mundo que vem aqui tem que se apresentar falando de livro, tá? Então a gente vai começar com 3 perguntas. A primeira é, qual foi o último livro que vocês leram? Depois, o que está na sua cabeceira agora, ou seja, o que vocês estão lendo no momento, e o que vocês têm recomendado para as pessoas. Todo episódio a gente gosta de se apresentar assim e eu queria que vocês se apresentassem desse jeito. Luciane, você começa, por favor. Certo. O livro que eu terminei agora é uma tese que eu estou usando no processo de pesquisa do meu livro novo, que eu termino agora em 2025. Ainda estou confusa com as datas. Caramba, animada. Isso. Eu estou em processo de escrita, então eu estou alucinada, sabe? Que você fica obsessiva, né? Com assunto só, eu só tenho esse assunto. Aí a tese tem um título mais longo, Tecido pela Escravidão, Tráfico e Indústria na Fábrica Têxtil Todos os Santos, Bahia, 1840-1870. É da historiadora Silvana Andrade dos Santos. Essa tese foi publicada em livro também. É um texto excelente, eu amei a leitura, porque estava escrevendo o livro, né? Mas não só, mas porque realmente super recomendo a leitura desse texto. E só uma pergunta, você pode falar um pouquinho sobre o que você está escrevendo ou prefere manter sigilo? Posso falar um pouquinho porque esse projeto do livro novo, ele foi aprovado no Rumos Itaú. Então, de algum jeito, ele já está no mundo. Está no mundo, Pelo menos a proposta, né, inicial, o projeto. O que isso vai resultar, o livro aí é uma outra história. Mas o projeto, ele é inspirado em uma fábrica de tecidos que existiu na Bahia em 1844, na região do Vale do Rio de Quiriçá, que é de onde eu sou. Então, no final do vale, onde o rio deságua no mar, existia uma fábrica nesse período, no começo do século XIX. Era uma fábrica que funcionava com a justificativa de ser uma indústria que ia empregar pessoas livres, mas, na verdade, estava sendo só mais um braço, ou funcionando a partir de mais um alimento do processo escravista, né? Da economia escravista. Então, essa fábrica, ela empregou muitas pessoas escravizadas, mas também libertas, e principalmente mulheres. Então, eu estou fazendo essa pesquisa desse público que estava nessa fábrica, ou na condição de mulheres africanas escravizadas, ou na condição de pessoas libertas, brasileiras, que estavam ali vivendo nesse entorno. Essa fábrica de verdade existiu. A minha inspiração, então, para o livro vem disso aí. E que interessante, é um romance. É um romance, isso, é um romance. Ansiosa.
E qual você tá lendo no momento? No momento eu tô lendo Lélia Gonzalez, Um Retrato, de Sueli Carneiro. Muito bom. Isso. É maravilhoso também. Tô empolgadíssima. Hoje, inclusive, quase me atrasei, que eu tive um compromisso bem cedo, porque fiquei lendo esse texto. E o que eu tô indicando muito é Condições Ideais de Navegação para Iniciantes, da Natália Borges Polesso. Muito bom. E você, Micheline? Você já sabe indicar quais são os 3? Qual foi o último que você leu? O último que eu li foi A Queda do Imã, da egípcia Nawal el-Saadawi. É um romance. A Saadawi já é falecida, foi médica, feminista, num país arabizado. E esse livro é um romance que fala sobre uma menina, né, órfã, e como ela é perseguida e assassinada pelas forças sociais, de certo modo, né, e políticas e religiosas. Esse livro me impressionou muito porque ele conversa muito com Caminhando com os Mortos. E a Saadawi, ela tem uma escrita muito elegante, fragmentária e muito incisiva. Muito legal, muito legal. Ela eu não conhecia ainda, já fiquei com vontade. É um livro impressionante, recomendo. O livro que eu tô lendo agora é um livro que vocês vão achar engraçado. É o 100 Anos de Solidão. Porque teve uma época na minha vida em que eu li quase tudo do Gabriel Garcia Marques, exceto 100 Anos de Solidão. Por quê? Porque eu economizei. Eu disse, eu gosto tanto desse autor, vou economizar esse livro. E acabou que passou e eu nunca li 100 Anos de Solidão. Aí agora tem uma série na Netflix e eu resolvi que eu não vou assistir a série sem ter lido o livro. Então é o meu Garcia Marques temporão. E então é quase um momento histórico. Se você estava aguardando para chegar esse momento e aconteceu, a gente quase tem que celebrar. Sim. Então é uma coisa muito nova para mim, os 100 Anos de Solidão, embora tenha toda essa coisa que gira ao redor, né? Todo mundo sabe do Buendia, todo mundo sabe de Macondo, né? Mas eu não li, então é inédito. Que legal. Eu queria nunca ter lido pra estar lendo a primeira vez. Eu lembro da sensação de cada cena, assim, muito, muito legal. Então depois eu vou ter que te chamar de novo pra gente falar disso. Sim, me chama assim. E qual você tem recomendado pras pessoas? O que eu tenho recomendado é um livro que eu li recentemente, se chama Jean e João, do Jorge Bastos, de uma editora chamada Editora do Silvestre. E é um livro muito bonito, muito bem escrito, conta a história de um rapaz, que é esse Jean João. O Jean é uma espécie de alter ego do João, e ele está ali nos anos incendiários da década de 60, na França. E é uma viagem ao mesmo tempo lisérgica e literária, né? É um romance, acho que talvez possa dizer que é um romance de formação. É muito bonito e o autor, que eu não conhecia, tem uma linguagem muito elegante, né, irônica, e tudo isso é muito bem dosado. É um prazer ler um autor assim. Que legal, fiquei curiosa. Bom, mas assim, vocês se apresentaram através dos livros, mas eu também vou falar um pouquinho de vocês. Peço licença, aliás, para fazer isso e complementar a apresentação. A Luciane, ela é autora do Mata Doce, que foi lançado em 2023 e ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura no ano passado, em 2024, por melhor romance do ano. Ele foi o primeiro romance que a Luciane usou o próprio nome dela, porque antes era sobre o pseudônimo Ruth do Caso. E é o primeiro e já levou um dos prêmios mais importantes do Brasil, então é sucesso absoluto. E a Micheline é autora premiada de outros carnavais, né, Micheline? Você pode dizer que você tem uma bagagem muito boa. Então, ano passado você recebeu o Prêmio Oceanos pelo Caminhando com os Mortos, mas também já venceu o Jabuti em 2022 com O Som do Rugido da Onça, o Prêmio São Paulo de 2015 com Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, isso sem contar prêmios nos outros gêneros que você também escreve, assim como a Luciane também escreve outros gêneros. Mas a gente tá aqui pelos 2 romances premiados do ano passado e eu acho que a gente podia começar porque eles têm muitas aproximações, a gente vai falar disso daqui a pouco, e acho que vai ser muito interessante a conversa, não só pelo prêmio, mas sim pelos 2 livros. Mas, Luciane, vamos começar com você. O Mata Doce, ele reproduz muito da região onde você nasceu, que é o Vale do Rio Jiquiriçá, na Bahia, e traz um drama familiar muito vivo e impactante. Você pode contar um pouco mais do livro para quem ainda não leu? Certo. Mata Doce tem como inspiração essa geografia, né, que é a geografia do Vale do Rio Jiquiriçá, que é uma área de transição entre 2 biomas, Mata Atlântica e Caatinga.
Então, o livro vai recolher muito desse imaginário do que se pensou como sertão no Brasil. Então, tanto me serviu como referência literária, esses textos que estavam fantasiando ou criando o que é o sertão, como o que eu entendi ali ou guardei como primeira leitura da geografia. Eu acho que existem diferentes jeitos de ler o mundo, né? Um deles é a natureza. E eu queria escrever uma história assim, que a natureza fosse uma personagem. Então, Mata Doce é um romance que vai trazer a história de uma personagem, de uma mulher, que é Maria Teresa, e aí vai contar a vida dela inteira. Nesse percurso de vida, a gente vai conhecendo diferentes núcleos familiares e diferentes personagens que são também a natureza, de algum modo. Essa criança, Maria Teresa, ela é adotada por duas mulheres que queriam essa menina numa perspectiva de felicidade, de que essa menina fosse muito feliz e que vivesse as glórias da vida. Então, a menina é criada ali, amparada por um grande roseiral, enfim, por muito dengo e carinho, e que passa por uma situação traumática, porque, infelizmente, por mais que as mães cuidem de uma criança, não quer dizer que essa criança vai estar alheia às situações da sociedade, como racismo, machismo. Eu uso tudo isso como ponto de tensão emocional no livro. Então, eu queria escrever um livro que as pessoas, ao fazer a leitura, vivessem diferentes emoções. Que elas sentissem raiva, alegria. Você conseguiu muito bem. Aí eu fui, então, tocando em questões que são pontos de tensão no Brasil. Então, aí eu pensei, vou provocar essas emoções a partir dessas tensões. E aí fui colocando essa personagem para ir nos apresentando, nós, pessoas de leituras, de algum jeito, essas emoções, assim, essas tensões. E aí a personagem vai vivendo isso e vai nos apresentando. O texto, ele tem uma voz narrativa em primeira e terceira pessoa, porque a personagem, ela conta a história. Mas ela queria contar a história inteira em terceira pessoa, mas ela não aguenta. Chega um momento que ela está escrevendo na máquina de datilografia e acaba escrevendo essa história em primeira pessoa. Bom, e aí a gente vai ouvir a história dela, os amores, os desejos, o que ela vai viver nesse lugar, que é uma comunidade rural inventada, ficcionalizada. Não existe na Bahia um lugar chamado Mata Doce, mas hoje existe. Acho que no imaginário de várias pessoas leitoras que leram esse livro, existe. E essas pessoas vão fazendo Mata Doce existir a partir de suas próprias referências também. Então, o livro não necessariamente nos leva à Bahia, mas automaticamente faz com que todo mundo crie um ambiente dentro de si. E, enfim, então o livro tem esse lugar do mistério, que é como dialogar a vida, amores, tensões e natureza. É tudo isso um pouco junto, assim, são esses lugares. Não sei se me perdi. Não, tá ótimo, Na tá ótimo. apresentação do livro, mas enfim, é isso. O livro vai falar dessas coisas, assim, difíceis também, né? Me interessa uma literatura que toque na atenção. Eu penso que escrever também é gerar algo incômodo na pessoa leitora. Eu acho que às vezes é importante para que a gente sinta a vida também, fazer essa reflexão mais pontual sobre determinadas situações do país e do mundo, né? Infelizmente, ninguém está muito alheio a algumas situações de violência. Mas no Brasil, por uma formação histórica que se relaciona com o colonialismo e como o pensar questões raciais foi elaborado, principalmente pela literatura, no final do 19, enfim, várias coisas, várias tensões que... Mas é isso, a gente vai conversando, mas são várias tensões que o livro vai tocando de algum jeito e tentando inventar um mundo tanto possível quanto um mundo que, de algum jeito, eu queria, assim, que a pessoa leitora se aproximasse muito da personagem e, quem sabe, aí fizesse uma reflexão, poxa, a vida não deveria ser assim. Micheline, eu acho que, assim, eu só suspeito levemente que você concorda com o que a Luciane falou, porque também, além dos seus livros despertarem muitas emoções, provocarem muitas emoções, tem muito dessa tensão que a Luciane também falou. Então eu queria também que você fizesse rapidinho, contasse um pouco sobre o que é o Caminhando com os Mortos, pensando que as pessoas que estão ouvindo podem não ter lido ainda. Antes de falar sobre isso, vou só dizer que o Tapuio é vizinho de Mata Doce, né? Caminhando com os Mortos é um romance que ele se passa no interior do Brasil,
uma região provavelmente de sertão ou de agreste, mas é também uma história que pode se passar em qualquer lugar. Pode acontecer numa favela, numa comunidade, enfim. E conta a história de uma moça, a Celeste, que migrou para o sul do país e quando ela retorna, ela encontra a sua família convertida a uma religião evangélica. A família antes era católica e depois ela se converteu. E há um choque entre essa personagem e a família por conta desse descompasso, vamos dizer assim, de visões de mundo. E esse é um spoiler, mas é o spoiler inicial do livro, né? Essa moça, ela é assassinada pela família e esse é um pontapé inicial para pensar alguns lugares. O lugar da intolerância religiosa, esse lugar de comunidades desassistidas, porque, em certo sentido, é muito fácil culpar a família, né? É muito fácil tornar aqueles indivíduos monstros. Mas o mais complexo, o mais difícil, é isso que eu procuro de alguma forma trazer, é pensar a humanidade dessas pessoas, a humanidade do monstro e pensar quem são os verdadeiros responsáveis. O Estado, as religiões, essa carência absoluta que faz com que as pessoas se agarrem a algo que, na verdade, não pode lhes suprir do que elas precisam. Saúde, inclusive saúde mental, alimentação, oportunidades. Então, o Caminhando com os Mortos é um pretexto, vamos falar assim, para pensar esses lugares terríveis a que as pessoas são condenadas. Considerando, então, vocês já apresentaram os 2 livros e a gente já fez também esse background do que é o primeiro prêmio da Luciane com o primeiro romance e da Micheline já é... Você conta? Já sei lá, quinto. Eu não conto, mas são alguns. São alguns. Mas enfim, o mais novo. Então eu queria saber como foi ganhar esses prêmios para você, então, que já tem essa experiência, como foi ganhar mais um, né? Como é esse impacto. E, Luciane, como foi começar tão bem? E queria também saber de vocês como é, sei lá, vocês escrevem pensando em premiação ou qualquer coisa do tipo? Ou isso nem passa pela cabeça e no final é uma grande surpresa? Eu nunca penso que vou ganhar um prêmio, nunca acho que vou ganhar. Isso, não sei, talvez seja uma proteção minha para não entrar em ansiedade, sabe? Porque o que eu percebo no cenário literário contemporâneo é que quando vira o segundo semestre de todo ano, as pessoas ficam muito tensas e muito ansiosas. Então eu sempre procuro me isentar disso e me ausentar disso, no sentido de que não escrevo pensando em prêmios e nunca acho que meus livros serão premiados. Não porque eu acho que os livros não mereçam, não é isso. Acho que todo mundo que escreve e publica está sujeito a ganhar um prêmio, né? Como também está sujeito a não ganhar. Mas por uma questão mesmo pessoal de me proteger e de não entrar nessa pilha. O prêmio é importante? Sim. O meu primeiro livro foi um livro de poesia chamado Geografia Íntima do Deserto. Ele foi finalista do prêmio Portugal Telecom, que hoje é o Oceanos. Isso em 2004, quase 22 anos atrás. Eu era uma estreante, ninguém me conhecia. Ter ficado entre esses finalistas, né, gente de nome, Manuel de Barros, Chico Buarque, só homens, né? Eu fui a única mulher nessa lista. Projetou o meu nome, projetou a obra, as pessoas passaram a conhecer. Então, acho que o prêmio tem esse valor. Num país que é continental, qualquer premiação que coloca o livro em destaque é bem-vinda, porque as pessoas citam. Teve uma pesquisa recente, eu não vou lembrar agora o nome da pesquisa, me deu um branco, sobre o panorama da literatura no Brasil, e as pessoas citam Jorge Amado, Clarice Lispector, e isso me dá a impressão de que as pessoas citam esses nomes canônicos
que isso é recorrente, inclusive, porque as pessoas conhecem pouco a literatura contemporânea do Brasil. Não que Jorge Amado e Clarice Lispector não mereçam ser lidos, claro que sim, são nosso patrimônio, mas que a literatura contemporânea ainda é uma grande desconhecida do Brasil. Né? A gente sabe disso, a gente vive numa bolha. Então, os prêmios, as premiações, as listas, elas ajudam a furar essas bolhas. E eu acho que isso é muito bem-vindo. Para o autor estreante, para o autor veterano, é importante. Sem dúvida. A pesquisa que você citou é a Retratos da Leitura no Brasil, né, que saiu recentemente também. A gente pode também ficar horas falando sobre os resultados que trouxe. Mas é muito interessante você trazer isso do contemporâneo também. E antes de eu passar a mesma pergunta para a Luciane, você está publicando, o prêmio que você falou da Telecom é de 2014, né? Não, é de 2004. 2004. Melhor ainda. São mais de 20 anos você escrevendo. O que você percebe de mudança na literatura contemporânea, assim? Se a gente pensa em 2004, como era a produção e a incidência de mulheres no meio literário, e depois de 20 anos, como você vê isso em perspectiva? Essa é uma ótima pergunta, porque nesses quase 22 anos eu acho que mudou bastante. Né? Se você imagina que numa lista como essa do Portugal Telecom, de 10 autores, havia só uma mulher, né? A gente pula para os anos 20 do século XXI, né? Que é esses anos que a gente está vivendo, e a gente teve muito recentemente, há 2 anos, no Jabuti, né? No Jabuti que o meu livro ganhou, foram 5 mulheres finalistas, e um ano antes havia sido 5 mulheres finalistas no gênero poesia. Então a gente vê já uma mudança de gênero nessas listas, nesses prêmios. Mas a gente vê também uma mudança de diversidade. A gente tem cada vez mais a autoria indígena ganhando seu espaço, a autoria de pessoas negras, de mulheres, escritores trans. Então eu acho que, se a gente olha em perspectiva, mudou e mudou para melhor. Era um cenário há 22 anos atrás, monocromático, né? E a gente tem um cenário muito mais diverso, muito mais rico, muito mais interessante. Essas vozes, essas autorias, elas podem e devem conviver. Às vezes é difícil, é um lugar muito complexo, mas tem gente aí muito valente, abrindo espaço, conquistando lugar. Isso é muito bonito de se ver. Eu tô na frente de 2, né, que estão fazendo isso. Luciane, me conta você. Acho que vou até também estender essa pergunta sobre colocar em perspectiva. Acho que seria legal se você pudesse contar um pouco dessa sua trajetória com a Ruth também, e o Matadoce. E também se, enquanto escreveu o Matadoce, você pensava em prêmio, pensa em jurado, não sei como foi esse processo do prêmio para você e como você se localiza nessa história que a Micheline colocou. Eu não pensava em prêmios, porque a gente tem um cenário brasileiro bem difícil, né, eu acho. E é um cenário de tensão, assim, a gente tem o fato, primeiro, que acho que vivemos uma bolha, então estamos tensionando essa bolha, mas na verdade existe um grande público de pessoas leitoras que nem está sabendo da literatura contemporânea. Então são várias situações, são muito complexas, eu realmente acho que esse seria um tema que a gente poderia ficar aqui horas discutindo, seria super interessante, inclusive. Mas se pensa na minha experiência, eu vi poucas ou quase nenhuma mulher negra sendo premiada. Então eu não via isso, não estava no meu horizonte, né? Ao menos de projeção, de pensar. Se a gente pensa que é recente a premiação de mulheres no cenário da literatura brasileira, mulheres negras, então... E aí, se a gente vai acrescentando as bolsas, né? Mulheres negras nordestinas e LGBTs, enfim, são tantas sacolas que a gente vai carregando ao longo da vida, ou que os lugares hegemônicos nos dão a carregar, né? Porque, às vezes, essa identificação, antes de estar no nosso texto, está no jeito que as pessoas nos caracterizam. As pessoas imediatamente nos localizam e nos identificam a partir dessas marcas. Então, não estava na minha perspectiva. Isso numa primeira possibilidade. E na outra, eu como escritora, eu fui uma escritora que eu demorei muito de aceitar publicar numa editora de maior circulação.
teve um período da minha vida que eu me culpei muito por isso. Hoje eu entendo que é realmente porque não é simples, é tenso, é cansativo, é exaustivo. Às vezes tudo que você quer é falar do livro e as pessoas estão fantasiando sobre o que a gente está fazendo ou escrevendo, enfim. São vários lugares de tensão. Então, eu comecei a escrever e escrevia livros no modelo livro de artista, deixava só um exemplar. E aí, lembro que em 2010, 2011, quando uma primeira editora leu um volume desse livro e fez a proposta de uma publicação, na época, na editora Kozak Naif, que ela me pediu que enviasse o livro. E eu fiquei tão desesperada ao imaginar o livro sendo republicado que eu fiquei sem falar durante uns 5 anos, sem voltar a falar com essa pessoa. Enfim, saí correndo e continuei fazendo o livro naquele único exemplar. E aí a minha história, ela infelizmente vai por um lugar que não é um lugar de beleza nem da literatura sendo o primeiro destaque. Foi um lugar de desemprego e sobrevivência. A história não é linda. Então, mas que é a grande realidade. É a grande realidade, assim, também. E eu tô falando de alguém que acessa um espaço ou um lugar intelectual, mas que vem de uma classe muito precária. Então, tem um momento que eu fico desempregada e aí decido, então... os convites estavam ali, porque meio que lá na Bahia circulava alguns livros meus, assim, nesses exemplares únicos. Depois eu tive uma editora também e publicava livros, costurava os livros em casa. E aí eu decido publicar e publico uma das assinaturas. Eu tinha 3 assinaturas e decido publicar uma, Ruth do Caso. Então eu publiquei pensando, preciso vender livros. E não tinha essa ideia do prêmio, do estar competindo numa cena literária. E não tinha porque eu entendia já, como pesquisadora, e eu estava já na academia, já estava fazendo doutorado, eu já entendia que era muito cruel, eu já via que não funcionava. Não era a qualidade literária que é avaliada, né? Não é isso. Se eu vou pensar as mulheres negras que escrevem no Brasil, elas estão escrevendo desde o século XIX. E o Brasil sabendo, a cena literária sabendo, muitas dessas mulheres concorrendo a prêmios, concorrendo a vagas em academias de letras pelo Brasil afora. Então, essas mulheres, elas não estavam silenciadas, elas estavam apenas não sendo ouvidas ou vistas, enfim. Então, eu, como acadêmica, sabia disso e não queria isso. E, ao mesmo tempo, eu também escrevi uma literatura lida sempre apontada como muito violenta ou que era muito estética. Era uma linguagem estética que não estava tão interessada em pensar a pessoa leitora. Enfim, várias questões que me levaram muito a pensar isso como um lugar de prazer. Eu pensava a escrita literária é uma coisa que estava na minha vida ocupando um lugar de vida, de prazer. Eu não conseguia não escrever. Eu nunca consegui não escrever. Eu comecei a escrever aos 11 anos e nunca parei. Não consegui. Não teve essa possibilidade. Agora eu vou parar. E quando eu escrevo Mata Doce, Mata Doce é um dos meus muitos livros anteriores. É o segundo romance, que não... o primeiro ficou inédito, não foi publicado. Mas Mata Doce é o primeiro romance publicado. O que eu assinava com as outras assinaturas era um texto híbrido entre a poesia e a prosa e dramaturgia. Então, o primeiro romance que eu publico é Mata Doce, e que assino como Luciane Aparecida. Foram várias coisas novas, assim. E não envio nessa perspectiva, de novo, do prêmio. E envio, inclusive, com alguma insegurança, porque eu acho que isso, de sermos lidas a partir do lugar de diferença, nos coloca em contato com eixos mais hegemônicos em lugares de tensão, de o texto não vai ser aceito, não vai ser bem lido, bem recebido. Que é uma insegurança que homens não têm, não né? Tem. Simplesmente não chega. Não passa pela cabeça deles, né? Mas eu tenho uma história para contar sobre esse prêmio da Luciane Aparecida. Eu fui convidada, né, para escrever a 4ª capa do livro e li o livro extasiada. Na verdade, tem 2 histórias sobre isso, né? E achei o livro incrível e mandei um áudio. A gente não se conhecia e eu mandei um áudio no Instagram para Luciane dizendo... agora eu não lembro se eu mandei esse áudio já falando, dizendo... Não, acho que foi quando a gente se encontrou em Salvador. Eu disse, Luciane Aparecida, esse livro vai ganhar o Prêmio São Paulo de Literatura. Isso faz 1 ano. Aí ela, será? Eu digo, vai. Escreva o que eu digo e depois você vai levar a minha palavra, porque eu estou profetizando. A fala, eu acho que foi
presencial em Salvador. Eu mediei o lançamento do Caminhando com os Mortos em Salvador. E aí Micheline me disse isso. Eu acho que não tá no áudio. Eu acho que não. No áudio, ela diz isso. Ela me viu um áudio no Instagram e disse que amou o livro. Eu fiquei assustadíssima. Quando eu vi um áudio no Instagram, eu pensei, odiou e tá aqui me escrevendo. Imagina isso. A pessoa mandar um áudio pra falar mal. Odiei seu livro. Que maluca. Eu, né? Seria. E ela disse uma coisa que foi incrível, que um tio-avô dela tinha um nome muito próximo e características muito próximas a um personagem do livro, que é Mané da Gaita, um músico. E, enfim, foi um encanto esse momento. E várias pessoas, eu sofri muito essa ansiedade, porque todas as pessoas que liam Mata Doce ali, principalmente... Te respondiam por áudio. Não, muito, eu recebo muitos áudios até hoje, as pessoas chorando, comovidas. É muito emocionante. Eu nem consigo dar conta de responder, porque às vezes eu acho realmente que a literatura é fabulosa, né? A literatura, ela cria um campo de beleza e de encontro com a pessoa que é dela. E é ela que faz o livro, são as pessoas que fazem Mata Doce. E eu fico sem ter o que dizer, porque fica parecendo que eu tô sendo desonesta ou que eu não tô levando em consideração aquela emoção. Mas é uma emoção que é da pessoa leitora também. Mas as pessoas me diziam muito, assim, Mata Doce vai ganhar tais e tais prêmios, escreva isso. Então foi uma tensão, porque logo quando... Eu sempre venho desse histórico pessoal, e não de uma pessoa que faz uma grande leitura da cena, mas um encontro pessoal muito íntimo com a escrita literária. Então pensar a escrita literária a partir do lugar da grande visibilidade sempre me aterrorizou. E aí quando eu decido publicar o primeiro romance com meu nome e as pessoas começam a dizer vai ganhar prêmio, isso me aterrorizava. Então, foi muito difícil. Esse período dos prêmios foi muito difícil, porque eu meio que estava encontrando um grande medo, que era publicar e ser lida, por mais contraditório que pareça. Eu tô aqui me colocando num lugar de intimidade também. De dizer que é contraditório, porque é claro que a gente quer ser lida. Estamos escrevendo e lutando em um mundo que a gente tem questões e que a gente quer que essas questões, essas complexidades sejam lidas, tenham um lugar de visibilidade na sociedade. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar de visibilidade também não é confortável. Isso quer dizer que somos muito mais cobradas. Chegar onde a gente chega, que é um lugar de publicação de um livro, esse livro é muito mais cobrado. É como se a gente não pudesse errar. É como se esse livro obrigatoriamente tivesse que ganhar um prêmio. Senão, não serve toda a mobilização que as pessoas... Enfim, é delicado também. Cobranças que talvez, é isso que a gente está dizendo aqui, né? Talvez um homem não passe necessariamente por essa cobrança, assim. É como se eles pudessem errar, pode publicar um livro e outro e aí tudo isso gera uma tensão absurda, assim. Agora, é verdade, eu escrevi Mata Doce pensando em pessoas leitoras. Porque nos livros anteriores que eu assinava como Ruth do Caso, eu estava pensando só puramente na delícia do encontro com a estética literária. Em Mata Doce eu decidi juntar as duas coisas. Eu comecei a pensar que é possível pensar no processo da linguagem, da escrita e ao mesmo tempo pensar na pessoa leitora. Dá para fazer essa negociação. Porque quando eu estava escrevendo o livro, por exemplo, e fui pensando as cenas do casamento da personagem, a elaboração da cor branca, tudo isso eu fui pensando em como isso poderia comover uma pessoa leitora. E então eu estava pensando assim, num público, nas pessoas que pudessem ler. Mas ao mesmo tempo, quando eu escolho que a narrativa não vai ser linear, mas vai ser de memória e de volta, eu abri mão disso, de pensar só na pessoa que ia ler. Porque eu pensei assim, o livro não vai ficar tão fácil, né? Entre aspas, o que é fácil e o que é difícil. Mas as pessoas reclamam, às vezes, que Mata Doce você tem que ler várias páginas para entender essa lógica do ir e voltar. Enfim, são várias coisas que a gente vai tramando e criando mundos. Mas é um bom ponto. Eu fiquei pensando justamente, quando se está escrevendo, o que é isso? Eu, enquanto editora, sempre gosto de ouvir esse momento do processo, que é realmente como equilibrar a preocupação estética, que é uma coisa que é mais individual, querendo ou não, com pensar na pessoa leitora. Como é equilibrar esses dois pratos? A Luciane acabou de falar. Como é pra você, Micheline? Você escreve com as duas preocupações ao mesmo tempo? Ou é mais separado? Como funciona? Eu acredito muito no leitor. Eu acredito muito que, quando ele é cutucado, ele vai desenvolver as habilidades que ele precisa para entrar naquele livro. Eu tenho um exemplo meu, pessoal, de quando eu era uma jovem leitora,
que foi o livro Memorial do Convento do Saramago. Eu nunca tinha lido nada do Saramago. Eu comecei a ler aquele livro e eu fui atraída, ele ainda não havia ganhado o prêmio Nobel. Eu fui atraída pelo nome do autor. Que autor é esse com esse nome esquisito? Peguei o livro, quero saber quem é esse homem. Peguei o livro, primeiro capítulo, não consegui ir adiante. Esse livro era da biblioteca do Sesc, vizinha à minha casa. Devolvi o livro. Só que aquilo ficou martelando na minha cabeça. E eu fui pegando esse livro várias vezes, por um longo tempo, até que um dia o Saramago ganhou o Nobel. E eu disse pra mim, eu sou muito burra. Como é que eu não consigo? O homem ganhou o Nobel e eu não consigo passar do primeiro capítulo do livro dele. Eu nunca conseguia sair do primeiro capítulo. Vou pegar esse livro lá só de desaforo. Fui na biblioteca do Sesc. Peguei o livro. Nesse dia, a bibliotecária disse: você gosta muito desse livro, né? Eu disse: eu? É que eu sou teimosa. Ela disse: você já pegou ele mais de 10 vezes. Aí eu disse: não foi tudo isso não. Ela disse: olha aqui a sua ficha. Eu tinha pego emprestado esse livro mais de 10 vezes sem nunca conseguir ler. E nesse dia que saiu o nome do homem como ganhador do Nobel, eu disse: agora eu vou ler isso de nervoso, de desafio, de teimosia. E li o livro. Então eu acho que quando o leitor encontra um livro como o da Luciane, ou encontra um livro como os meus, que são livros que te colocam em outro lugar, que o leitor trabalha. E eu acho que o leitor é um bom trabalhador. Eu acredito nisso e confio que ele acessa. Pode ser que num primeiro momento ele recue, mas se a história fica lá fermentando, ele volta. Ele volta e ele vai encontrar o que ele precisa para entrar naquela história. O João Barrento, que é curador da obra da escritora portuguesa Maria Gabriela Jansol, que dizem é uma autora hermética, né, e é uma autora difícil de acessar. Uma vez eu assisti um vídeo dele, uma entrevista dele, ele dizendo: sim, é uma literatura hermética, mas se você ler um pouquinho cada dia, as portas vão se abrindo. Eu acho que é por aí. Muito bom. Bom. Mas mudando de assunto agora, porque eu achei legal essa questão estética, que eu nem tinha muito preparado isso, mas é muito legal porque realmente é outro ponto de encontro entre vocês. Acho que tem vários, vou citar alguns, mas eu vou começar por um que é bem simples. Tem uma coisa de mato que chama atenção nos dois livros, né? A gente tá falando do Mata Doce e você tá trabalhando uma tetralogia do mato, é isso, né, Micheline? Mato, de onde vem essa ideia de se trabalhar a partir do conceito da natureza ou do mato, enfim? Tem até uma boa frase na epígrafe do seu livro, Micheline, que é: se Deus é grande, o mato é maior. É isso. Então, o que significa o mato ou a mata para vocês duas? Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu acho que o mato é o lugar da infância. Para mim é o lugar da infância, porque eu sou uma menina do mato, né, que viveu muito a zona rural, né, a zona rural do sertão, que tem família, que tem pessoas do mato, que a lógica é completamente outra e que quando está nesse lugar, né, fisicamente nesse lugar, né, quando eu estou no sertão, eu estou em casa. Isso é um ponto pessoal, né, de afetos íntimos. Mas acho que tem uma outra questão que não dá mais para um certo Brasil virar a cara para o mato. Porque se a gente vira a cara, se a gente deixa de olhar, não só como bioma, não só como esse lugar geograficamente situado, né, esse interior, esse sertão, esse grande sertão, mas principalmente como outra possibilidade de vida, como outra possibilidade de desocidentalizar o olhar, né? A gente não vai estar sendo um cidadão completo, a gente não vai estar sendo um brasileiro. Essa palavra que inclusive vem do mato, né? O Brasil vem da brasa do pau-brasil, né? Então, se a gente vira e tapa os olhos para essas múltiplas realidades que convivem no mato, da sua flora, da sua fauna, das suas pessoas, da sua geografia,
e da sua riqueza cultural, a gente não está sendo, de fato, brasileiro. Você começou a responder, a primeira coisa que eu pensei foi, devia ter complementado minha pergunta com Brasil é mato, né? Porque não tem, todo mundo meio que é mato. Luciane? É fabuloso pensar isso, né? Tudo. Eu acho que mata a tecnologia. Por exemplo, se a gente pensa agora, né? Estamos falando e ouvindo. Essa é uma produção de tecnologia que depende diretamente do som, do ar. Aqui tem uma mesa de madeira, então tem água, a água que a gente bebe, o vidro, o plástico. Tudo isso é uma tecnologia orgânica. Por mais, enfim, é porque não é simples, né? Não é simples pensar o que é mato, é muito complexo. E eu que venho dessa grande felicidade, que é ter vivido até os 20 anos numa comunidade rural, eu experimentei muito essa tecnologia. Então, eu experimentei de diversas formas, assim. Desde elaborar a linguagem, porque existe uma linguagem para você conviver em contato com essa tecnologia que é uma árvore abrir e fechar para você poder passar. São diferentes a sombra, a mudança de temperatura que é gerada a partir de uma árvore. Isso é de uma tecnologia absurda que você adquire conhecendo, vivendo aquela experiência do transitar naquela área e sabendo onde vai encontrar água, sombra, refresco. E tudo isso está em todos os ambientes do Brasil, está no nosso corpo, no que constitui as nossas células, enfim. E eu vivi isso a partir dessa experiência muito larga, que é ter nascido e me criado nessa tecnologia, em contato com essa tecnologia. Então, isso vai para a minha linguagem. É em contato com esse mato que eu aprendo a ler, a escrever, que eu começo a ensaiar pensamentos sobre a existência, sobre o mundo. Eu lembro a primeira vez que eu li O Estrangeiro, de Albert Camus, foi um grande choque para mim, porque fazia muito sentido. Porque ele fala de mato ali em O Estrangeiro. Tudo que ele está escrevendo é sobre o mato. Tem uma cena do livro que o personagem é inquirido sobre ter assassinado outra pessoa, sobre ter sido insensível no falecimento da mãe. E aí o personagem responde a todas as questões dizendo assim, foi a claridade, foi a luz do sol muito forte nos meus olhos. Então, essa percepção sobre o mato, ela está em todos os ambientes, assim, e sempre me fascinou alucinadamente. Essa é a minha grande alucinação. Então, todos os meus livros, anteriores ou agora, todos têm como tema mato, mulheres mais velhas. Eu brinco que a minha grande obsessão é escrever sobre mulheres velhas da roça, do mato. Assim, então, todos os textos, os livros publicados como Ruth do Caso, todos têm personagens, assim, mais velhas nessa perspectiva. O primeiro livro que eu publiquei foi em 2017, Contos Ordinários de Melancolia, e os contos desse livro são mulheres mais velhas, cada personagem em comunidade rural, assim. Esse é um lugar de aprendizado muito importante para que a gente... Eu acho que o Brasil tem muito a dizer ao mundo, tem muito a ensinar ao mundo. Eu acho que a Bahia tem muito a ensinar ao mundo, o Nordeste tem muito a ensinar ao mundo, e o ensinamento vem de diferentes tecnologias, e uma delas é essa tecnologia, que é o como entender de modo mais complexo a nossa relação com a natureza. E o mato é um desses elementos, assim, dessa natureza, como outros, né? A água, enfim. Agora que eu estou escrevendo esse livro novo, a água é a grande tecnologia, talvez, do livro, porque vai gerar a movimentação de um motor de uma fábrica. Então, é isso. Eu acho que isso diz sobre o que nós somos também no mundo. Eu acho que é indispensável que a gente faça essa reflexão. É indispensável que toda pessoa humana pense quem eu sou nesse mundo que estamos destruindo também e como é que a literatura pode nos sensibilizar para essa percepção, assim, para pensar a natureza a partir desses diferentes elementos e diferentes tecnologias. Enquanto você falava, Luciane, eu fiquei pensando muito sobre como o mato, de certa forma, a natureza de forma geral, enfim, proporciona o fantástico, que é uma coisa que também eu acho que perpassa em maior grau ou em menor grau a realidade dos dois livros, né, da sua obra também, Micheline, de forma geral. Mas uma coisa do fantástico, uma vez eu vi na Flip, eu vi você falando numa mesa que a gente tinha feito no Areal ano passado, que as pessoas falam, cenas fantásticas, coisas fantásticas, mas isso não é fantástico, é o que você conhece, é o que acontece, é o que você vê, é o que você escuta, então é parte da realidade. Ao mesmo tempo, se a gente pensar na religiosidade, nessa relação, como no Caminhando com os Mortos, é muito intrínseca, né, essa espiritualidade, eu quero saber o que tem de
fantástico, mas não esse fantástico, sei lá, um monstro, uma ficção científica, não esse fantástico, mas o fantástico espiritualizado, essa espiritualidade que perpassa, acho que, essas narrativas e que está muito presente nos 2 livros. Eu queria perguntar sobre esse fantástico espiritual, um pouco explicado, mas que não é exatamente o bizarro, é o que é comum no mato, na natureza. Eu prefiro um outro termo, porque o fantástico está muito ligado ao realismo mágico. Uhum. Eu acho que o realismo mágico é um conceito preguiçoso. Uhum. Eu prefiro o real maravilhoso, Ótimo. né, que é um conceito do Alejo Carpentier. Por quê? Porque o fantástico ele fica na fatura do truque. O realismo mágico fica na fatura do truque. O real maravilhoso não. O real maravilhoso é isso que a gente vive. É, por exemplo, você ter, como aconteceu há alguns anos, né, em São Paulo, uma imagem que se formou num vidro de uma janela e as pessoas fazerem uma procissão, né, Uma peregrinação. uma peregrinação para ver a imagem que sugeria uma santa num vidro de uma janela, uma mancha. Teve há alguns anos também um artista colocou uma obra sua nas ruas do centro, que era a Nossa Senhora do Crack. Tinha gente rezando para Nossa Senhora do Crack, né? Então, isso é real maravilhoso, né? Porque foge do cotidiano, mas está ali acontecendo. E quando eu digo que o realismo mágico é preguiçoso, é porque olha para esse continente, né, para o continente americano, ou olha para outros territórios que foram colonizados e dizem isso é magia, isso é exótico. É né? uma fetichização, né? Quando, de fato, isso acontece. O que é que acontece, por exemplo, nas ruas da Alemanha? É tudo igual, é tudo monocromático, é tudo muito limpo. Aqui não, está tudo acontecendo ao mesmo tempo agora. E quando as coisas acontecem ao mesmo tempo agora, coisas impressionantes acontecem. Então, eu acho que essas coisas que a gente coloca nos nossos livros, elas estão nesse lugar desse real que foge do comum. É o extraordinário, né? Esse real que desobedece o cotidiano, né? Que desobedece um modo de pensar linear, binário, que desobedece toda uma construção cartesiana, né? Esses lugares, né, o Brasil, a América como um todo, o México, são lugares não ocidentalizados completamente. E que bom que não são, porque a gente tem camadas e camadas, dobras. Eu prefiro dobras do que camadas, porque camada é uma coisa muito dura. E as dobras, elas são flexíveis. Então, a gente tem muitas dobras de tempo, a gente tem muitas dobras de vozes, de culturas se comunicando, e isso torna esse ambiente muito colorido, muito polifônico, real e maravilhoso. Magnífico. É ótimo pensar esse real maravilhoso. Eu acho que nesse momento eu fiz a fala pensando assim, porque existe a ferramenta de leitura, né, que é o realismo mágico. Essa ferramenta de leitura, é isso, às vezes eu acho que ela higieniza o mistério. Ela higieniza o mistério porque ela cria uma categoria de leitura da literatura e chama de realismo mágico e, em alguma medida, exotifica um imaginário e exotifica um jeito de pensar a vida, de ver o mundo, de se relacionar, inclusive com o sagrado. Aí esse é um dos problemas, porque se a gente vai fazer essa aproximação com a literatura que dialoga, por exemplo, com o pensamento epistemológico iorubá, aquilo não é um realismo mágico, é outra coisa. É um diálogo religioso. A literatura que está dialogando com o sagrado. Então são várias dobras para que a gente vá pensando isso. Agora eu acho que fica como uma tecnologia também descrita, por exemplo, eu li muito esse romance catalogado como realismo mágico latino-americano. Carlos Fuentes, um escritor mexicano, e tem uma novela bem curtinha, deliciosa, que é Aura. E eu lembro que quando eu estava escrevendo Mata Doce, eu sou bem metódica na escrita do texto, então eu faço todo um roteiro, enfim, sou bem metódica. E quando eu estava escrevendo Mata Doce, que pensei que o livro seria inteiro em terceira pessoa, e seria a personagem narradora datilografando e escrevendo o livro. E o livro começa a surgir, eu termino o primeiro capítulo com a personagem escrevendo, se apresentando em primeira pessoa, eu fiquei assustadíssima e pensei, perdi o livro.
que agora. E aí lembrei dessa leitura que tinha feito de Carlos Fuentes. E aí pensei, ele tem um jeito de trabalhar segunda pessoa que me interessa. E ele dialoga isso no livro assim. O livro apresenta o que seria um fantasma, e aí na perspectiva dessa catalogação, um ser não real. E ele, a partir de uma voz em segunda pessoa, vai orientando uma pessoa que seria viva a dialogar com o fantasma. E aí eu fecho o Mata-Doce assim, né? Já vou dar esse spoiler, sinto muito. Meu Deus. Mas o Mata-Doce é uma carta e escrita para uma pessoa ler, assim, nesse diálogo em segunda pessoa, dizendo para a narradora que ela já faleceu, ela não entende, Maria Teresa não entende que ela tem que deixar o casarão e, enfim, essa carta meio que explica isso a ela naquele momento ali. Então, isso pode ficar para uma pessoa leitora apenas como uma tecnologia de escrita, uma ferramenta, mas para alguém que é do axé e a personagem é uma mãe de santo e está datilografando uma carta, aquilo não é mágico. Aquilo é uma possibilidade real que a gente lida no dia a dia. Então, tem várias situações, assim. Tem em Mata-Doce a presença de uma cobra branca, por exemplo. Essa cobra branca, para uma pessoa leitora que tem uma compreensão da religião Jeje, ela vai ler aquilo como uma manifestação do orixá. Outra pessoa que não tem vai ler de outro jeito, de outra perspectiva. A rosa branca também. Ou quando Maria Teresa está passando por um momento de dor muito grande, está segurando ali, vestida com seu vestido de noivo, ela passa pela grande violência de ter que lidar com o corpo do seu noivo morto, ensanguentado. E ela vê no vendaval a imagem de um boi. Então, para uma pessoa que tem uma relação religiosa, é uma presença de força de Yansan, de algum jeito, dizendo para essa personagem resistir àquilo. Para uma pessoa leitora que não tem esse referencial, é outra coisa. Então, assim, eu acho que o que essa, talvez, literatura contemporânea que a gente tem escrito agora está fazendo um convite a pessoas leitoras a se permitirem encontrar com o mistério. A se permitir encontrar também com esse letramento religioso brasileiro não cristão. A fazer um encontro com essa possibilidade, a, se quiser, ir buscar essas referências teóricas para poder ver esse livro e ler outros livros. Ela lê um livro uma vez, pode voltar para esse livro e ler o livro pela segunda vez com essas outras referências. Então, eu acho que eu vou brincando com esses termos, porque eu acho que é respeitoso com o meu lugar, com a minha fé, dizer, nem sempre chamar isso de um realismo mágico, dizer que estou tocando em outras questões também. Isso não quer dizer que não pode ser lido nessa perspectiva, depende muito da pessoa leitora. É a pessoa que vai criando o livro, né? Ali. É esse confiar que Micheline diz, de confiar na pessoa que está lendo o livro. Eu acho que a gente pode entregar o livro e a pessoa define ali um pouco. Mas fica o convite, mesmo essa pessoa não tendo e quiser definir a partir de outra perspectiva, é o trabalho. Isso. Muito bom. Eu vou fazer uma última pergunta para gente encerrar, mas eu acho que a gente chegou num lugar legal, que é quase como também um lado espiritualizado, é quase um Ouroboros, a cobra tá mordendo o próprio rabo, então vou voltar lá pro começo, porque esse ponto que a gente chegou tem muito a ver com essa perspectiva de 20 anos atrás, provavelmente não se falava sobre isso que a gente tá falando aqui agora. Então, para encerrar, eu queria, de forma breve, realmente, o que significa para vocês duas ser uma autora contemporânea no Brasil hoje, premiada, com trazendo esses temas, fazendo diferente, o que é? Pra amarrar. Eita. Joguei a bomba, desculpa, gente. Nossa, eu acho que é uma grande responsabilidade. É uma grande responsabilidade você ter voz, né? Você ser ouvido, você ter um espaço não só de ser lido, mas nesse mundo que a gente vive, que é um mundo hiperconectado, o que você diz, o que você escreve é levado em conta. Então, do meu lugar, da minha existência, do meu estar no mundo, eu penso que eu tenho uma grande responsabilidade política em relação ao que eu falo, ao que eu represento, com as coisas às quais eu me engajo, né? Então, eu penso que a Micheline, escritora, ela só quer escrever. Se ela pudesse, seria só o que ela faria. Mas a Micheline, pessoa física, pessoa pública, tem essa responsabilidade política, porque há outras mulheres
que estão escrevendo agora e vão escrever no futuro, a outras pessoas que olham para esse lugar privilegiado onde eu estou, e eu acho que isso é de fato uma grande responsabilidade que vem atrelada ao fato da minha escrita, né, dos livros que eu vou colocando no mundo. São duas entidades separadas, sim, mas em algum momento elas se transformam numa coisa só. Muito bom. Eu tô experimentando esse lugar agora, né? Muito recente, tô entendendo direito essa posição, assim. Foi muito emocionante para mim esse momento de ganhar com Mata Doce o prêmio São Paulo de melhor romance do ano e junto ali com Eliane Marques, com Louças de Família, com o romance de estreia. Então, assim, eu acho que essa premiação foi muito simbólica nesse ano, né? Nós duas ali, a gente, de algum jeito, tem esse lugar de ser duas escritoras negras e que estão dentro desse grupo de pensar pessoas negras no Brasil, pretas e pardas. Isso é muito complexo ainda no Brasil. É um lugar de... E aí eu acho que nessa perspectiva, eu acho que isso que Micheline diz de responsabilidade vai nesse sentido, assim, como é ser pontos tanto de inspiração para outras mulheres negras, pretas e pardas que estão pensando em literatura no país, pessoas leitoras, e também uma composição de mundos possíveis. Assim, eu acho que os nossos livros, o Louças de Família, de Eliane, também Mata Doce e vários outros que vão nesse sentido na literatura, a gente está propondo uma outra reescritura da história também do Brasil. E acho que essa é uma das responsabilidades, eu acho, é pensar essa composição de mundos possíveis, né? Não é porque a gente não leu na história oficial exemplos de mulheres que de algum jeito ergueram a cabeça e se levantaram que elas não existiram. E a literatura vai criar esse imaginário para outras gerações também. Então, eu acho que é responsabilidade nesse sentido também pegando essa palavra, responsabilidade que Micheline traz, eu acho que vai nesse sentido da nossa presença agora no mundo, mas também de qual história a gente está querendo contar sobre o país. É também sobre isso, sobre esses lugares, pontos de referência que vão ficando e que vão inspirando outras pessoas. Agora, nessa nossa contemporaneidade, mas muito depois também, a gente não sabe, né? A gente não tem dimensão completa sobre isso. Excelente. Se eu tivesse um prêmio Rádio Companhia, eu ia dar pra vocês duas agora. Mas não tem. Fica aqui a menção. A gente já se sente premiado pelo prêmio Rádio Companhia. Gente, foi muito, muito, muito bom, muito bom. Agradeço demais por separarem um tempinho pra conversar, porque um episódio maravilhoso. Então, queria agradecer vocês. Muito obrigada. Ai, obrigada. Feliz de estar nesse encontro. E agora chegou aquela parte do podcast que eu te levo pra dentro da companhia pra ouvir de quem faz editora no dia a dia. O meu nome é Diana Dalova, trabalho no marketing da Companhia das Letras. O último livro que eu li foi Pigmento, da Aline Zolvi, que saiu pela Quadrinhos da Companhia. O livro que eu tô lendo no momento é A Serpente e as Asas Feitas de Noite, que saiu pela editora Suma. E um livro que eu tenho recomendado muito para os meus amigos é Condições Ideais de Navegações para Iniciantes, que é um livro de contos da Natália Borges Polesso, que saiu pela Companhia das Letras. Meu nome é Bruna Lima, eu sou do marketing dos selos pop da companhia. E um livro que eu li é, na verdade, um livro recém-lançado pela editora Paralela, que se chama Os Favoritos. Ele é perfeito para quem ama Daisy Jones and the Six, porque ele é escrito como se fosse um documentário mesmo, super legal e super escandaloso. O livro que eu tô lendo no momento é o 3º volume de Lore Olympus, que é uma releitura do conto de Hades e Perséfone, super legal, e é publicado pela editora Suma. Agora, um livro que eu recomendo muito, seja para os românticos ou não românticos, é o livro Manual do Amor, publicado pela editora Seguinte. É isso, pessoal. Lembrando que os nomes de todos os livros citados aqui hoje estão na descrição desse episódio. E se você gostou, não esquece de seguir e avaliar o Rádio Companhia no seu tocador de podcasts favorito. E claro, recomenda para quem também ama livros.
Esse foi o Rádio Companhia, um podcast da Companhia das Letras. A direção, roteiro e produção executiva são da Trovão Mídia. Edição, mixagem e montagem de som por Laila Moalen. Trilha sonora original de Pedro Pastoriz. Eu sou Stephanie Roque e fico por aqui. Boas leituras e até o próximo episódio.